Vamos lá, pessoal, vamos apresentar para vocês do que se trata a nossa conversa agora. Donald Trump ele está, digamos, levando para a política externa o que ele até aqui trouxe como sua principal característica, que é fazer os Estados Unidos grande again, make America great again. Ele pronunciou uma série de ameaças sérias numa entrevista coletiva de um pouco mais de 24 horas atrás. Essas ameaças incluem também respeito ou falta de respeito à soberania de alguns dos principais aliados dos Estados Unidos. Nós vamos voltar para analisar isso. Primeiro, um resumo do que ele disse. Confira. Und Partnern ist deshalb ein gewisses Unverständnis deutlich geworden, was aktuelle Äußerungen aus den USA angeht. In engster Abstimmung mit unseren Partnern werden wir unsere Verteidigungsfähigkeit stärken. Alors, faut-il se laisser intimider? Faut-il se laisser gagner par l'inquiétude? Évidemment que non. Líderes europeus repudiaram as declarações de Trump sobre anexar a Groenlândia, o Canal do Panamá e o Canadá. O americano disse que a incorporação dos territórios é essencial para a segurança dos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, Trump publicou um mapa com o Canadá anexado aos Estados Unidos. Ele negou que pretenda fazer uso de força militar para incorporar o país vizinho, mas considera usar a força econômica para chegar ao objetivo. Trump mira melhores rotas para navios e acesso a minerais raros encontrados na Groenlândia. Ainda na ilha, o republicano viu uma vantagem militar geográfica e estratégica, especialmente envolvendo a Marinha da Rússia. No Canadá, Trump estaria interessado em renegociar medidas para beneficiar a indústria americana. Canadenses e dinamarqueses lidam ainda com as ameaças do tarifaço prometido por Trump. O presidente eleito considera declarar emergência econômica nacional, o que lhe permitiria instituir um novo programa tarifário. Trump já utilizou a medida em 2019, quando ameaçou aumentar tributos sobre o México, caso o país não reduzisse o número de imigrantes ilegais cruzando a fronteira. As promessas do republicano assustam o Federal Reserve. O Banco Central americano demonstra preocupação com o possível impacto inflacionário das tarifas, freando assim a queda nos juros do país. O mercado financeiro também observa tudo com atenção. Existe a expectativa de perdas para moedas da China, União Europeia e Canadá. Essas divisas devem se desvalorizar frente ao dólar. Agentes econômicos esperam uma desaceleração nas exportações e uma forte volatilidade nas bolsas de valores desses países. Ricardo Zúñiga, durante muitos anos, você como diplomata profissional viu da primeira linha de combate, desculpe a analogia, a capacidade ou não capacidade de uma superpotência como os Estados Unidos de levar adiante o que lhe parece ser as políticas necessárias que sejam levadas adiante. Diante do que você ouviu, que são propostas do Trump, quão realistas elas são, da sua experiência como diplomata profissional? Bom, acho que é verdade. Durante todo esse período, eu trabalhei 30 anos no Departamento de Estado e a tradição foi ainda a tradição muito importante que deu certo apoio à capacidade de um país poderoso, sem dúvida. Mas o poder vem das alianças, mais que tudo, da capacidade diplomática do país para motivar e mobilizar aliados e não atuar sozinho. Então, a verdade é que podemos dividir essas ameaças em duas partes. Uma coisa é ameaçar a Groenlândia, Panamá, México, mas as tarifas, e a Canadá, mas as tarifas, sim, ele tem as autoridades executivas para poder levar a cabo tarifas e teriam possivelmente o efeito que foi lá conversado lá nessa reportagem. Mas dos outros elementos, a verdade é que ele não tem nem o apoio político, nem a capacidade de atuar contra qualquer país no âmbito internacional. Agora, não quer dizer que ele não tem interesse em expandir a capacidade e o poder dos Estados Unidos, mas, de novo, essa expansão do poder teria que estar vinculada a uma aliança e não é uma coisa que pode levar a cabo sozinho. Os dados da realidade, Brian Winter,
vão se chocar com os desejos de política externa do Trump, que em boa medida parecem orientados por aquilo que ele na política doméstica demonstrou que é a preferida conduta dele. Eu sou o chefão, eu mostro quem manda. Ou você faz o que eu quero, ou você será mais prejudicado do que eu? William, eu acho que temos que separar a retórica do Trump em duas categorias. Por um lado, tem essas ideias que chegam na cabeça dele em algum momento e ninguém sabe exatamente por quê. As ameaças sobre o Canal de Panamá ficam nessa categoria. Era um tema que não existia na política exterior dos Estados Unidos até 2 ou 3 semanas atrás, quando ele, de repente, aparece com um tweet falando desse tema, e agora virou papo. E eu posso afirmar que tem autoridades panamenhas que estão muito preocupadas, e autoridades em toda a América Latina, porque parece que talvez tenha acordado mais uma vez esses Estados Unidos com uma visão neoimperial das coisas, lembrando de momentos do século XIX, século XX. Mas com Trump é importante lembrar que já temos 4 anos de provas. Já vemos como ele atua. E sempre houve esses temas que aparecem para depois desaparecer. Agora, eu concordo com meu amigo Ricardo. As tarefas são outro tema. E eu levo muito a sério essa possibilidade do Donald Trump de implementar tarifas sobre México, sobre Canadá, sobre a China, com um nível que realmente poderia gerar problemas para a economia dos Estados Unidos e a economia mundial. Hussein, tanto o Ricardo Zúñiga como o Brian Winter trouxeram uma separação clara entre o que está ao alcance do presidente americano, e eles ressaltaram, a questão das tarifas é seríssimo. Ele tem, sim, um instrumento legal pelo sistema americano de executar o que ele diz que vai executar. Eles separaram isso do que seria, por outro lado, um arroubo de retórica e da realidade dos fatos, à medida que ele, na política externa, consegue ou não realizar aquilo que ele, do ponto de vista da política comercial, diz que vai fazer e tem poderes para fazer. Porém, uma coisa influencia a outra. Em que medida uma guerra comercial decretada por tarifas altera o próprio quadro geopolítico no qual ele acha que pode se comportar com o mesmo dinamismo, digamos assim? Bom, primeiro, William, eu acho que o Trump tem certas limitações. E limitações que a própria Constituição americana impõe a ele em múltiplos sentidos, e muitas das quais precisam também da aprovação do Congresso americano. A guerra tarifária, na verdade, ela acaba também fragmentando o conglomerado de alianças dos Estados Unidos no mundo. Então, na verdade, o Trump pode acabar se isolando e isolando os Estados Unidos com ele, especialmente no hemisfério ocidental, porque essa guerra tarifária, seja com a China, seja impondo ela a países fronteiriços aliados importantes para a economia americana, tende a distanciar esses países, digamos, de Washington. A questão toda é que a retórica do Trump, embora meu amigo Brian tentou colocar em 2 estamentos, 2 níveis de retórica, o problema é que o Trump vem agora com maior legitimidade e com uma retórica mais agressiva, que acabou compelindo franceses e alemães a terem que se posicionar de forma muito antecipada e muito preocupada, né? Então, o que existe hoje no hemisfério ocidental e particularmente no contexto europeu é que tipo de Trump irá atuar doravante. O Trump do primeiro mandato que procurou fragmentar essa relação, ou um Trump mais agressivo ainda no momento muito delicado da Europa dentro da conjuntura política mundial? O Ricardo, é muito interessante a questão que o Hussein está levantando. Se a gente olha particularmente o período da política externa americana no qual você foi um operador muito importante, sobretudo em relação ali a Cuba e em relação a países da América Latina. É quase um clássico, e você citou isso, e que nenhuma superpotência sobrevive apenas pela sua, digamos, capacidade individual.
ela tem que ser a cabeça de uma aliança. Só que a percepção que hoje se registra em Washington, onde você está, é de que isso não adiantou para avançar os interesses americanos. Trump foi particularmente eficiente em convencer o eleitorado americano de que os aliados não foram aliados, foram aproveitadores do poder e da transferência tecnológica e segurança oferecida pelos americanos. E que a simples postura do Trump, agressiva em relação aos seus aliados, como tradicionalmente, particularmente no seu período, era algo tido como absolutamente inviolável, esse pontapé nos aliados já estaria provocando uma situação favorável aos Estados Unidos? Olha, acho que também é muito importante aqui dizer que o que está tentando de impulsar Trump é uma visão dele, não particular, e não é só uma visão dele no âmbito internacional, mas ele foi eleito exatamente por não pela política internacional, que tem pouca importância na votação dos cidadãos americanos, norte-americanos. Para eles, ele foi eleito porque temiam que a migração massiva estava chegando aos Estados Unidos e mudando a cultura, era um elemento, ou seja, que estava esse é um fator. O outro fator era a inflação, e outro fator era exatamente o que está afetando a muitos países do Ocidente, que desconfiança com a classe política dos Estados Unidos, e o Trump representava outro elemento lá. Ninguém falou durante a campanha da Groenlândia como um objetivo para a população americana ou algo muito importante para eles. Mas bem, os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio prejudicaram a Biden. E a ideia de Trump o que eles falaram durante a campanha é que ele estava em condição de promover paz e estabilidade internacional. Então, o que ele está falando é muito particular a ele e um grupo pequeno de ele. Não é uma parte que está atuando, não está atuando a favor, digamos, da população dos Estados Unidos, ou seja, de um desejo popular dentro dos Estados Unidos. Não existe um desejo importante de expandir o território dos Estados Unidos. Mas bem, o fator mais importante agora segue sendo a inflação e a estabilidade econômica e a melhoria nas vidas dos americanos. Ou seja, a política internacional não é um fator importante ainda para a população. Você, Brian, quando você examina, por exemplo, a exigência que o Trump tem feito aos seus aliados, sobretudo os aliados dentro da OTAN, que eles deveriam gastar no mínimo 5% em relação ao produto nacional, ao PIB de cada país desses, em defesa, isso é algo que nem os Estados Unidos fazem. Nem os Estados Unidos chegam a esse tipo de dispêndio. Eu vou de novo fazer a pergunta provocativa. Isto não obriga, no fundo, os aliados a assumirem uma postura muito mais dura em relação aos que desafiam a ordem internacional, o eixo Rússia e China, do que a gente, quando Trump foi para as eleições, achava que aconteceria? Veja, eu acho que daqui a um mês, por exemplo, não vamos estar falando da Groenlândia. Eu realmente não sei por que estamos falando disso agora. É tudo uma ideia que entrou na cabeça do Donald Trump e, bom, o problema é que ele vai ser o presidente dos Estados Unidos. Então, tanto os aliados quanto os outros precisam, em algum sentido, levar ele a sério. Acho que, de novo, em algumas áreas, acho que tem que levar ele muito a sério. Em outras questões, talvez nem tanto. E para os aliados na Europa e também na América Latina, países que têm sido aliados historicamente ao longo da região, Colômbia, Panamá, né? México, outros, acho que eles têm que encontrar um caminho para continuar negociando e dialogando com o governo. Eu falo sempre com políticos ao longo da região, ao longo das Américas, e
em cada país, seja de esquerda, centro ou direita, estão tentando encontrar uma estratégia em algum momento para tentar manter um certo diálogo e uma relação cordial com os Estados Unidos. Você tem na cabeça, Hussein, quem eventualmente já encontrou essa estratégia? Não, eu acho que existe uma preocupação generalizada e um temor, de fato, de que com um presidente com um certo grau de instabilidade pode fazer e pode provocar na ordem internacional. Eu acho que o Ricardo tentou colocar de forma bem diplomática é que o tema em tela, como Groenlândia, etc., não é um tema de interesse coletivo da sociedade americana. Isso é um fato muito importante. O expansionismo que o Trump tem propagado nos últimos dias não reflete necessariamente a visão das instituições americanas, das instituições de Estado e a visão do povo americano. Isso também é um fato muito importante. Não creio que as instituições, tampouco a população queira, senão, de fato, um grupo específico em torno do Trump. Mas vamos deixar muito claro que existe uma política nos Estados Unidos muito séria em torno da geopolítica do Ártico. Essa estratégia tem sido avançada a cada ano e não é desprezível discuti-la no momento. E o Trump, entendendo ou não a matriz e a complexidade do tema da Groenlândia, o que representa estrategicamente na ordem internacional, especialmente na contenção de Rússia e China, ele levantou o tema, mas ele recebeu um report de alguém sobre o tema, não levantou esse tema simplesmente do nada. Se ele compreendeu a natureza do report ou não, aí é outros 500, certo? Mas existe claramente uma visão dos Estados Unidos, uma visão estratégica sobre a nova geopolítica do Ártico. E a nova geopolítica do Ártico, ela reflete em múltiplas dimensões, né? Múltiplas dimensões, preocupação com o avanço da Rússia, com o estabelecimento de bases militares. A China cada vez mais tem ambições em se posicionar no Ártico. Então, me parece que isso é uma estratégia defensiva do Trump de sair aludindo sobre esse tema. Quanto ao único diz respeito ao Canal do Panamá, eu acho que isso tem a ver com dois objetivos mais específicos, né? E reenfatizar o poder coercitivo, na minha opinião, dos Estados Unidos na América Latina contra a China em particular, tá? E também, se ele vai fazer ou não vai fazer, não importa, porque ele tentou... aliás, ele disse que iria reconstruir o muro na fronteira com o México e não construiu, né? Mas a questão do Panamá é muito mais fácil de se equacionar do que a questão da Groenlândia, que é uma coisa que envolve superpotências nucleares. Ricardo, a conversa vai para uma área onde você tem uma experiência pessoal, até eu diria fascinante. Você negociou pelo governo americano um groundbreaking, um acordo importantíssimo com Cuba, anos lá atrás. O Brian fez uma referência ao que a gente conhece na história como a doutrina Monroe, que é a ideia de que há uma parte desse hemisfério no qual os Estados Unidos não toleram a interferência de qualquer outra potência. Isso tem a ver com o século XIX, com os europeus, mas hoje tem a ver com China e com Rússia. Bom, país europeu, mas também asiático. O que é que você espera em termos de direcionamento estratégico de Washington agora, particularmente para o norte da América do Sul? Venezuela mais Cuba, incluindo esse raciocínio do Trump, de que ele vai mostrar ao quem ele considere seu adversário quem é que manda. Olha, a dificuldade é que o mundo mudou totalmente desde o século XIX. Não é uma questão de enviar um navio para bloquear uma armada de Ásia, ou da Rússia, ou da Europa, seja qual for. Uma força militar não vai bloquear a Huawei de ser um provedor importante de telecomunicações na América Latina. Uma política de expansão, uma crítica contra, digamos, a ameaça contra o Canal de Panamá, não vai bloquear a entrada da China como um ator econômico muito importante, não só na América do Sul, mas no México. Isso tem que ver
ou seja, para conseguir e conquistar o que sim é importante, é a capacidade dos Estados Unidos de competir com a China na América Latina. Ainda Estados Unidos é ainda o inversionista mais importante na região, estrangeiro na região, mas a China vai ganhando espaço lá e está ganhando espaço em setores importantes. Para poder frear isso, para poder competir com a China nesse âmbito, tem que ter uma proposta positiva dos Estados Unidos. Então, o governo de Trump no primeiro mandato também tentou, a América Cresce foi um esforço importante lá, a administração de Biden tentou fazer a mesma coisa, mas a oferta da China, em termos assim de preço, do serviço, dos produtos, da inversão deles na tecnologia, na infraestrutura, ainda é muito significante. E os Estados Unidos vai ter que encontrar uma oferta melhor, e é através da oferta e da colaboração que vai ganhar e vai ter esse espaço. Então, uma questão e tem assessores, o mesmo Trump, que falam dessa forma, o novo National Security Advisor, assessor da Seguridade Nacional, Mike Waltz, já falou das Américas como provedores importantes de materiais e recursos nessa competição com a China. Mas se só falamos de retórica, isso vai começar na retórica atual, isso vai dificultar esse esforço de apresentar uma oferta melhor. Eu tenho que pedir desculpas inicialmente aqui à nossa audiência pelo um assunto de tamanha importância, a gente ter o tempo um pouco menor, que nós estamos numa grade de televisão. A gente vai dar um jeito nisso lá para frente, mas por hoje eu tenho ainda mais um minutinho, Brian. Desculpe minha falta de educação de pedir que você seja muito breve. O que o Trump reserva para o Brasil? É uma pergunta que muita gente tem. Veja, eu vejo como 3 categorias de risco na América Latina. Claramente, no primeiro nível de maior risco está o México. No segundo nível estão as ditaduras de esquerda, que são Cuba, Nicarágua e Venezuela. O Brasil está nessa terceira categoria. Eu acho que vai ter algum enfrentamento em algum momento. Vai ter ameaça de sanções, vai ter pedido de liberação da candidatura do Jair Bolsonaro e provavelmente algum reclamo pela liberdade de expressão, entre aspas. Acho que vai ter um espetáculo em algum momento. A arma do Trump vai ser apontada para o Brasil em algum momento nesses 4